Aleluias. Esta é a casa de Deus. Nós nascemos foi para dar glória. Nós não podemos perder essa essência que Deus deu a esta igreja há mais de 100 anos, que é a ação e a manifestação do Espírito Santo. Deus está sempre conosco, mas há momento que Ele se manifesta. Deus está sempre conosco, e quando isso acontecer, aproveite isso. Nesse momento acontecem milagres, acontecem maravilhas, acontece renovo, acontece batismo no Espírito Santo. Você entrar num culto e não falar uma língua estranha, principalmente se for obreiro, está muito ruim. Porque a igreja é o reflexo do altar. Jesus está nessa casa, minha gente. E já desde o começo. Aleluias. É sobre isso que a Simone falou e que a Luciana falou hoje na escola dominical. A igreja brasileira está perdendo uma grande oportunidade de viver plenamente a manifestação de Deus, as reuniões pentecostais, esses momentos gloriosos que outros países já perderam isso. Estados Unidos da América, América do Norte já perdeu isso, foi o celeiro. A Europa, que foi o celeiro de enviar missionários para o mundo todo, grandes igrejas se tornaram um museu. A Ana Laura esteve lá em Londres há 2, 3 anos atrás, visitou alguns lugares e viu lá. A Luciana tem visto isso, a Simone acabou de dar esse testemunho. Vamos aproveitar o que Deus está dando, porque eu acredito que essa nação ainda vai enviar muitos missionários para incendiar o mundo antes do arrebatamento da igreja. Se assentem, por favor. Deus abençoe o Weber, com a sua família aí. Deus te abençoe. Deus abençoe a esposa, os filhos. O Tiago falou muito bem de vocês. São muito bem-vindos aqui. Filipenses, eu quero ler com vocês. Eu estava pensando hoje da gente continuar fazendo nessa igreja coisas. Eu respeito todas as igrejas, mas alguns comportamentos que poucas igrejas estão fazendo, que é amar a palavra de Deus. Então eu quero convidar vocês novamente a partir de... Ainda estamos no começo do ano. Ame a palavra de Deus. Almeje a palavra de Deus. Hoje os altares estão se tornando verdadeiros... Qual a palavra que eu poderia dizer aqui? Lugar de entretenimento. Você precisa entreter a igreja para ter o povo lá no templo. E isso é muito triste. A geração do TikTok, que não aguenta ver uma mensagem mais de 20 minutos. Eu nasci em outra geração, alguns nasceram na minha geração, outros nasceram antes e outros nasceram depois. Mas isso é uma questão de necessidade, de inteligência e sobrevivência espiritual, amar a palavra, viver a palavra, almejar por esse momento agora, almejar por escola dominical, almejar por culto de ensino, almejar em não perder nenhum culto no domingo por mês. Não dá para a gente, a minha geração, a gente não suportava perder um culto no mês. Aliás, a gente tinha dificuldade de perder culto de semana. Todos os cultos a gente estava lá. E hoje eu estava, e veio no meu coração, quando Deus fala, como falou para chamar a Simone hoje, ela sentiu 15 anos que ela vem aqui. Eu nunca olhei para ela para dizer, vamos dar uma oportunidade para ela, mas hoje o Espírito Santo tocou, e tocou nela também. Tudo que acontece na igreja é dirigido pelo Espírito Santo. Ou você é crente ou você é crente, e crente não é estereótipo, crente não é cabelo, crente não é roupa, naturalmente que bom senso é de quem é crente. Mas não começa por aí. Crente é você acreditar na palavra de Deus piamente
E fé não é um sentimento, fé é uma base sólida de vida cristã. Não dá para ser crente e não ter fé. É uma base de que tudo que acontece aqui, tudo que acontece na nossa vida está na direção de Deus. Quando você faz parte de uma comunidade como essa, uma igreja como essa, você tem que ter entendimento que é Deus que está dirigindo. Ainda que algumas coisas aconteçam vá contra aquilo que você gostaria que acontecesse, você tem que entender viver com coisas que não é daquilo que você gostaria do seu jeito. Mas tudo, Deus está no centro das coisas. Eu estava pensando hoje, Senhor, eu tenho um sonho de pregar aqui na igreja de Guararema, e esse ano, sobre as cartas de Paulo, o apóstolo. E pregar nos domingos mesmo. Mas eu disse assim, uma igreja para isso tem que amar a Bíblia. Porque cada domingo por aí tem que ter um show para você segurar o povo para o outro domingo. É assim, olha, na minha época a igreja não era assim, irmão. Podia pregar quem pregasse, podia ser o que fosse. A gente estava ali plantado aos domingos, dia inteiro dentro da igreja. Eu pastorei há 26 anos, eu e a Luciana. E eu percebo a diferença de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, para os dias de hoje. Tantas igrejas abrindo por aí com nomes divinos e com alicerces satânicos. Nome, não é julgando ninguém, mas é nome divino e alicerce satânico. Por quê, pastor? Porque são sem nenhum princípio, inclusive desde o seu nascimento. Não nasceram. Eu não sei qual a palavra que se dá para alguém que está aí, mas não nasceu. São aberrações. E que por conta disso estão adulterando a base do Evangelho. Criando estratégias de coaches. Aquela Ana Paula Valadão, há uns 3 meses atrás, ela denunciou tremendamente isso. Quem viu aquele vídeo dela, essa é a realidade. Não é o Espírito Santo que age mais, são técnicas neurolinguísticas, técnicas de uma série de coisas, para atrair o povo. Não é mais a presença de Deus, é o prazer, é uma coisa gostosa, que Paulo já falava, como se estivessem comichão nos ouvidos, ajuntando para si doutores conforme as suas consciências, as suas necessidades. Então virou uma coisa que traz, é uma dramaturgia, é um teatro, e a gente está embarcando nessa. Outros países embarcaram antes e hoje estão sofrendo por isso. Estados Unidos é um desses. E hoje a igreja a brasileira está indo imitar essas coisas, trazendo para cá esses costumes, para daqui 10 anos, se Deus não tiver misericórdia, alguém que ainda lute pela verdade, que não é a verdade, mas Jesus é a verdade. Então eu quero, e hoje o Espírito Santo falou comigo, diga para a minha igreja, continuarem amando a minha palavra. Você pode dizer um amém? Você que ainda ama a palavra? Diga para a minha igreja, aqueles que já não amam muito a minha palavra, voltarem a amar a minha palavra. Que pode passar o céu e a terra, passa tudo, passa modinha, passa estratégia, passa isso, passa aquilo, mas as palavras do Senhor não. Eu quero nos 4 domingos pregar sobre Filipenses, a carta da alegria. Só que para isso você tem que ter paciência e amar a palavra. Deixa eu ler para você aqui um apontamento. Embora Paulo estivesse escrevendo da prisão, para você que não sabe, Filipenses foi escrito de dentro de uma prisão. A alegria é o tema predominante desta carta. O segredo da sua alegria está baseado no relacionamento com Cristo. Vou repetir isso. Paulo está numa prisão domiciliar. Está preso em uma casa onde os soldados que estão ali cuidando dele são pagos pelo próprio bolso dele. Não é como hoje, né? O sujeito está na prisão literal, o Estado paga. Domiciliar, se ficar alguém ali na porta, o Estado paga. Nessa ocasião não, ele pagava soldado, toda a estrutura, mas estava numa prisão domiciliar. Deixa eu continuar. E o que
era baseado toda essa alegria no relacionamento com Cristo, coisa que muitas pessoas não são alegres hoje porque a sua alegria não está baseada no seu relacionamento com Cristo, que ele nem tem. Atualmente as pessoas desejam desesperadamente ser felizes, mas debate entre sucesso e fracasso e os obstáculos de cada dia. O cristão deve ser alegre em todas as circunstâncias, mesmo quando as circunstâncias estão ruins, mesmo quando sente vontade de se queixar, mesmo quando todos estão tristes, Cristo continua reinando em nós. E nós ainda o reconhecemos, portanto, podemos nos regozijar em todas as coisas. Um dos princípios para você ter essa mesma alegria que Paulo tinha, ele estava praticamente já sabendo da sua morte, seu martírio, que ele morreria pelo Evangelho, e nesse contexto de aparentemente nessas situações que poderiam levá-lo a profunda tristeza e depressão, ao contrário disso, ele expressa a maior alegria da sua vida no momento que antecede a sua morte por decapitação. E eu gostaria que você entendesse como é profundo o que eu vou falar em poucos minutos nessa noite, porque isso aqui pode ser uma base de estrutura para a sua vida cristã. Porque nada vai sustentar uma alegria que você busca em coisas erradas. Buscar alegria em sucesso, um dia você vai ter que enfrentar também o fracasso. Buscar alegria em triunfar sobre todas as coisas, Senhor Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Buscar alegria em vitória a qualquer custo, o Senhor Jesus disse assim: basta cada dia o seu mal. Não precisa se preocupar hoje, porque amanhã vai ter um desafio que você tem que enfrentar. Não precisa se preocupar terça-feira, o que vai acontecer na sexta, porque na quarta tem um desafio a enfrentar. Ou seja, viver com dissabores, viver com angústias é inerente ao ser humano. A vida é isso. Eu nunca mais esqueço uma palavra de um pastor veterano. Quando eu cheguei nesse campo, uma situação muito difícil, numa semana eu estava falando com ele, ele estava indignado, ele falou assim: a vida é assim. Eu falei, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir uma palavra do Senhor de murmuração junto comigo. Já procurou alguém para lamber as feridas com você? E a pessoa vem com uma palavra totalmente diferente? Te coloca na realidade do que é a vida de alguém que está num nível espiritual maior que você? Às vezes você vem reclamando, e fala, não, isso aí é a vida. Isso aí é a vida, tristeza é a vida. Motivos para parar é a vida é isso aqui. Eu estava olhando hoje, morreu em Minas Gerais agora um influencer, que eu nunca ouvi falar, mas na internet só está dando aquele rapaz. Eu estava vendo assim uma imagem do velório, a esposa dele chegando no velório, uma tristeza. Eu falei, Jesus, ontem era uma alegria essa família. Eu perguntei, por que as pessoas têm que morrer? Por quê? Está clara a resposta. Esse corpo é mortal. Mas originou-se tudo do pecado no Éden. A partir dali veio o sofrimento. A partir dali vem a sentença de Deus para Adão e nos alcança. Eu penso, por que a pessoa tem que sofrer? Por que a gente sofre? Por que a gente tem que se despedir? Por que a gente tem que sepultar os nossos entes queridos? Qual sentido tem a vida se não for a vida eterna? Qual sentido tem essa vida se não for a vida eterna? Diz o sábio que a vida foi um pacote que a parteira entregou para o coveiro. Foi muito rápido. Pegou aquele pacote, foi andando, era eu e você, e aí deu para o coveiro. Ele falou, chegou a hora de enterrar. É muito rápido. Que sentido tem tudo isso? E Paulo, entendendo que a vida é assim, Paulo, que foi um homem culto, extremamente formado nas letras, nos pés de doutores como Gamaliel,
e teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Passou a ter intimidade com Jesus mais do que os próprios discípulos que andaram com Jesus. E ele escreve uma carta falando 19 vezes sobre alegria, em 4 capítulos, 90 e poucos versículos. Regozijai-vos, 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 regozijai-vos. Quem sabe essa palavra curta ou esse mês que nós vamos pregar sobre isso possa curar o teu coração. Que a palavra cura, a palavra liberta, a palavra realinha, a palavra alinha, a palavra dá sentido, a palavra lava, a palavra limpa, a palavra levanta, a palavra vivifica, a palavra ressuscita. A palavra tem poder de todas as coisas. A palavra traz alegria, a palavra traz gozo, a palavra traz esperança, a palavra traz saúde, a palavra traz vida, a palavra vivifica, a palavra acalma, a palavra tranquiliza. A palavra de Deus tem poder, e é isso que nós temos que amar, esta palavra. Não baseie a sua alegria em circunstâncias dessa terra, que você vai se frustrar. Entro então na palavra. E ele escreve aos irmãos em Filipos, que é uma província na Grécia, subjugada por Roma. Filipos porque carrega o nome de alguém que tomou essa cidade, que foi Filipe, pai do Alexandre o Grande. Por isso que ela tem esse nome. Verso 1. Alegria no sofrimento. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com oração por vós em todas as minhas súplicas. Esse homem está preso. Esse homem não está numa sala com ar-condicionado. Esse homem não está cheio de promessas de triunfo na terra, cheio de promessas de grandes vitórias na sociedade. Esse homem não está debaixo de promessa de muito dinheiro, de casa grande, de bom serviço. Esse homem está preso. Verso 4 eu repito: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo amava a igreja de Filipos. A igreja de Filipenses era uma igreja muito generosa. Cuidou de Paulo e das suas necessidades num bom tempo da sua vida. Suas viagens missionárias, pagou muitas das vezes ofertas para que ele pudesse sustentar, e ele que foi o próprio fundador da igreja em Filipos. Verso 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Esse homem está preso. Quero que vocês repitam esse versículo, vem bem forte, esses 6, vamos lá? 1, 2, 3. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros
e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo. Acho lindo isso. Para que aproveis as coisas excelentes, para que estejais sinceros, sem escândalo, sejam fiéis, sejam tementes a Deus. Aconteça o que acontecer, não mude o comportamento de vocês. Não causem escândalo para o Evangelho, até o dia do Senhor Jesus Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E eu digo para você o que ele estava dizendo. O fruto de justiça inclui todas as qualidades de caráter que se originam de um correto relacionamento com Deus. Cheios de fruto de justiça, verso 11. Um bom caráter que mostra e demonstra um verdadeiro relacionamento com Deus. Se há uma coisa que nós cristãos não podemos negociar, são os frutos de justiça. São o bom caráter de Cristo na nossa vida. 12. E quero ainda, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele está dizendo assim, gente, eu não sou egoísta de salvar minha pele, em preocupação com se o Evangelho cresceu ou não. Ele está dizendo assim, fiquem tranquilos. Eu escrevo uma carta da prisão, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, comigo está tudo resolvido. Eu aprendi, parafraseando Paulo, a ter fartura, mas eu aprendi também a padecer necessidades. Eu peguei 3 navios e os 3 navios que eu peguei naufragou. Desci num cesto de uma cidade quase totalmente espancado, tive que me fazer de morto para que de fato não me matassem, para que eu continuasse a pregar o Evangelho. Eu fui açoitado no costume dos judeus, com chicote. Apanhei também com varas em Atos 16. E essa igreja de Filipos, ela começou na casa daquela irmã que era vendedora de tecidos, uma Lídia, de perfume. Quando eles viajam, teve aquele sonho, passe a Macedônia e ajuda-nos, que ele entra naquela cidade em Filipos, e eles pregam o Evangelho, e expulsa o demônio daquela menina, e aí então os donos daquela garota, vai até os magistrados da cidade, e diz assim, olha, estes homens sendo judeus, impõem a nós costumes que não é nosso, eles apanham bastante, costumes judeus, costume romano, que é vara, vão para o cárcere, e perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas orava e cantava e orava, perto da meia-noite veio como se fosse um terremoto, chacoalhou o cárcere, e todos foram libertos ali, e eles disseram para o carcereiro, acalma o coração de vocês, e eles foram na casa do carcereiro, e pregaram o Evangelho, e a igreja começa aí, ele diz assim, crê no Senhor Jesus, e será salvo o Senhor e toda a sua casa, e a igreja de Filipos começa na dor. Ele está dizendo, não se preocupe com essa minha prisão, quer que saibais, verso 12, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo não tinha o sentimento de egoísta, ele era altruísta. O segredo da alegria em momentos de dificuldades é o profundo relacionamento e o amor a Deus, inclusive por almas. Ou você ama tudo isso, ou você só vai sofrer. Ou você passa a ter como cristão um sentimento altruísta, ou você vai viver atrás de coisas nesse mundo e nunca vai ser feliz.
Ou você traça um compromisso de verdade com a palavra, um compromisso de verdade com o reino, um compromisso de verdade com a comunidade, um compromisso de verdade com a igreja. Acima de todas as coisas, eu tenho compromisso com a minha igreja, eu tenho compromisso com o meu Senhor Jesus, eu tenho compromisso com uma vida no altar, eu tenho compromisso com o crescimento do reino de Deus na terra, porque o reino já está entre nós. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus no coração das pessoas. Ou eu trabalho para que mais pessoas aceitem a Jesus, ou eu trabalho para que esse evangelho passe fronteiras, passe cidades, passe estados, passe países, ou de alguma forma eu doe a minha vida para que o nome de Jesus seja glorificado, ou eu vou ser um egoísta infeliz. Quem está entendendo, diga amém. Diga para esse irmão: o segredo é se comprometer com o reino de Deus. Verso 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que ele está dizendo assim? A prisão, eu estou preso aqui. Tem a guarda de Roma, que é a guarda pretoriana, mas o importante é que essa minha prisão manifestou o evangelho a eles. Então jamais que essa prisão vai tirar a alegria do meu coração, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vou dizer até você da glória: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Podem me prender, podem me matar, podem me sacrificar, podem bater com vara, podem bater com chicote. O importante é que a essência do evangelho, o importante é que Jesus esteja livre, o importante é que essa palavra alcance os lugares que ela deve alcançar, até que um dia chegue em Guararema, encontre a todos nós e o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Você pode louvar a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Não dá para ser triste numa circunstância dessa. Tem alguém que está entendendo a palavra aqui nessa noite. 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente. Olha que lindo isso. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar-se a aflição às minhas prisões. Mas o que importa? Olha isso. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Ele está dizendo: Filipos, não se preocupe que tem gente pregando Jesus aí para poder disputar com a gente. Não se preocupe que tem gente pregando a Jesus por vaidade. Não se preocupe que tem gente pregando a Jesus com objetivos escusos, até por dinheiro, até por tanta coisa. Eu não quero saber não. Eles fazem isso até para me constranger, mas eu não estou nem preocupado. O importante é que o evangelho seja pregado. Paulo está num nível que ele não quer inimizade. Paulo não quer atrito com ninguém. Um homem cheio do Espírito Santo não quer guerra com ninguém. Um crente cheio do Espírito Santo não quer guerra com ninguém. Um obreiro cheio do Espírito Santo não quer problema com ninguém. Uma igreja cheia do Espírito Santo não quer problema com ninguém. O que a gente quer é que preguem mesmo. Prega a igreja de lá, prega a igreja de cá, prega a igreja do Belém, prega a congregação, prega quem quer que seja, prega
seja a placa que for, mas que o evangelho de Jesus vai gerar salvação. Prega Deus de amor, cada um do seu jeito, prega. Vamos em frente. Verso de número 19. Porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo. 20, eu estou terminando, hein? Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Nada vai me confundir. Ô, irmão, deixa eu deixar essa palavra para você. Olhe para Jesus. Você que está parando por causa de A, por conta de B, você que está justificando sua falta de amor ao Evangelho, e com isso tem se afastado das coisas de Deus, se afastado do teu chamado, se afastado daquilo que Deus confiou em você, se afastado de trabalhar, se afastado de dizimar, se afastado de ofertar, se afastado de pregar, se afastado de entrar de cabeça nisso. Paulo disse assim: em nada eu vou ser confundido, porque o meu olhar está posto em Jesus, os meus olhos estão postos em... Ô irmão, quanta gente que perdeu tempo colocando os olhos onde não deveria e o tempo passou. Quantas oportunidades foram embora. Te dou um conselho para a vida: olhe para Jesus. Vamos encerrando mais para frente, verso 21. Olha que lindo, porque para mim, essa parte é linda daqui para baixo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabe o que é isso, irmão? Fé, confiança e amor. Olha o que o verso 22. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Eu vou repetir o 22 e 23 para você. Mas se o viver na carne, para que vale a pena viver se não for para o Evangelho ganhar? Esse plano de sucesso seu para a sua vida, você não está errado, mas coloque Jesus em primeiro lugar. Ele está dizendo: sabe por que eu sou feliz dentro de uma cadeia? Porque eu não projetei coisas que não fossem buscar e acrescentar para o reino de Deus. Quando você projeta tudo na sua vida para uma vida terrena, você não será feliz. Sabe por quê? Tem pessoas insaciáveis, consumistas. Pouco que tem custa o relacionamento com Deus. O pouco que tem custa caro, porque se custar, o relacionamento com Deus é terrível. Se custar o compromisso com Deus, com o santuário e com o corpo de Cristo, custa muito. Eu vou ser feliz na minha velhice. Você que pensa, você está ganhando todo esse dinheiro para a sua estabilidade, você vai ter que gastar ele buscando saúde de volta. Isso não é praga de pastor, isso é uma consciência clara do que, para que nós nascemos. Eu vou dizer uma coisa para você: você não foi um acidente, você não é uma aberração, você é fruto do sonho de Deus. Eu vou dizer de novo: você é escolha de Deus. Diga para esse irmão: Deus te chamou. Diga para ele: Deus te chamou. Não perca o objetivo do fato de você estar nessa terra. Você não veio aqui para ganhar dinheiro, pode acontecer, mas não veio para isso. Você não veio aqui para ter sucesso segundo esse mundo, pode acontecer, mas você não veio para isso. Você veio aqui para cumprir uma missão. Eu sei a missão que Deus me deu. A missão que Deus me deu é pregar o Evangelho, é estar onde eu estou. Tem certeza que você está onde Deus te chamou? Você sabe qual foi o problema? Eu falo entre aspas, que o Noé fica 100 anos para construir uma arca. E ele começa a subir na montanha com seus filhos e trazer madeira, traz tábua. 100 anos construindo aquela arca. E no canto lá da casa de Noé tinha um monte de tábua empilhada. E um dia vem um vizinho de Noé e fala: Noé,
Posso pegar uma tábua? Preciso fazer um serviço ali em casa. Eu vejo que você tem bastante. Aí Noé dá aquela tábua para o vizinho e continua indo na mata buscar madeira com o objetivo de construir a arca. E ele ajunta mais madeira lá no fundo da casa dele. Aí um dia vem um vizinho e fala assim: Noé, eu sou construtor, você não me empresta, você não me vende 10 tábuas dessa aí, não? 10 tábuas, 10 tábuas, vai ficar no preço tal. E ele vendeu as 10 tábuas. E Noé continua indo na mata buscar madeira. Só que nesse momento ele se esquece para que ele estava buscando a madeira. Ele sabia, até que não começou a comercializar. Até que não começou a perder o foco e o objetivo. Que a madeira, e o Noé chamou os filhos e disse assim: vamos abrir uma marcenaria. Vamos abrir uma loja. Vamos abrir uma fábrica. Porque esse negócio começou a lucrar. Aí Deus desce e fala: Noé, eu não te chamei para vender madeira. Eu não te chamei para vender madeira. Eu te chamei para construir uma arca de salvação. E eu te faço uma pergunta: você está no centro da vontade de Deus para a tua vida? Vamos em frente. Verso 22 ainda. Mas se o viver na carne me der fruto, na minha obra, não sei então que devo escolher. Ele está dizendo assim: se for para eu ficar vivo, que seja para frutificar para o reino. Olha quem é Paulo, gente. Agora, se for para eu ficar vivo para ganhar almas, na verdade eu quero é para o céu. Mas agora eu não sei mais o que eu devo escolher. Ou o céu ou continuar aqui na terra frutificando. Aí ele fala em 23. Eu estou de ambos os lados, eu estou em aperto. Mas o meu desejo de partir e estar com Cristo, porque eu sei que isso ainda é melhor. 24. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Eu só quero ficar vivo porque, Filipos, ainda eu preciso pregar o evangelho. Para que você quer ficar vivo, irmão? Que tipo de sucesso você quer no final da vida? Que tipo de estabilidade você está procurando? Você está entendendo que ele era feliz? Ele era alegre? Porque o objetivo de Paulo é totalmente ao contrário do que se prega no altar hoje. Prosperidade a qualquer custo, dinheiro a qualquer custo, conquista a qualquer custo, sucesso a qualquer custo. Mas e o evangelho de Jesus Cristo? Eu estou pregando sobre Filipenses e quem não quiser ouvir isso não vem o resto do mês. Mas quem quiser crescer, maturidade espiritual, não perca um domingo daqui para frente, porque nessa noite eu estou pregando, sabe o que? Alegria no sofrimento. Verso de número 27, a gente termina no 30. Somente deveis suportai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá, vos seja, quer esteja ausente. Ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Mantenham-se unidos, Filipos. Mantenham-se unidos. Fiquem firmes. Ficam no mesmo espírito, comunguem no mesmo ânimo. Por quê? Pela fé no evangelho. A unidade é extremamente importante para que o evangelho vá longe. 28. E em nada vos espanteis, olha isso, dos que resistem o que para eles na verdade é indício de perdição,
mas para vós de salvação. Isto é de Deus. Vai haver escândalo, vai haver divisão, vai haver sujeito fazendo loucura em nome de Deus, mas não tem problema. Não se espante com isso. Eles estão resistindo à verdade. Para eles é perdição, mas para nós, ficar fiel ao Senhor é salvação. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Irmão, você sabe por que você não consegue ser feliz no sofrimento? Porque você não está padecendo por Cristo. Você está padecendo pelos seus próprios fracassos. As coisas não estão dando certo na sua vida pessoal, particular, nesses sonhos que nunca Jesus coube neles. Nunca Jesus coube aí. Porque não é mais para o reino. Não é mais para Cristo. Nós estamos nos distanciando da cruz. E se distanciando a cada passo de Jesus, nós estamos menos parecidos com Ele. Nós estamos menos sentindo a presença dEle. A tristeza, e eu respeito e sei que depressão é uma doença, mas tem muitas coisas que começam a entrar por falta de Deus. O lugar que só cabe Deus está ficando vazio. O lugar que só Deus pode preencher nesse século, no coração das pessoas, está ficando vazio. E por conta disso está entrando um monte de outra coisa. Tem muita gente aqui nessa noite que não sabe que a alegria já faz muitos anos. Verso 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como padecer por ele. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora ouvis estar em mim. Eu fiz 10 apontamentos dentro desse capítulo. Por que esse homem, no final da vida, já tendo o dia da morte marcado, por que esse homem, dentro de uma prisão, consegue ser alegre no mais profundo sentimento? Tem muitas outras coisas, mas eu apontei 10. Relacionamento. Primeiro, fé. Como base e não sentimento. Fé não é sentimento. Fé é estrutura. 2. Relacionamento com Deus acima de todas as circunstâncias. Seja prisões, perseguições, naufrágios, espancamento, tudo. Relacionamento com Deus é intocável. 3. Gratidão à igreja de Filipos. Ele começa a carta agradecendo. Um homem de coração grato nunca será traído por uma atitude de ingratidão. Um homem de coração grato nunca será traído pela sarcasez da ingratidão. 5. Confiança em Deus inabalável. Isso não se negocia. Isso é um princípio. Tem coisas que se conversam, mas confiança é princípio e princípios não se negociam. 5. Extremamente zeloso pela obra de Deus. Só vale a pena viver se através da minha vida o reino de Deus crescer. 6. Nunca se autovalorizou. O importante é que o Evangelho de Jesus Cristo alcançasse um número maior do que pudessem pessoas. Nunca questionou pessoas que pregassem o Evangelho de outra maneira. Nunca quis moralizar o comportamento de outros ministérios, de outras pessoas. O importante é que o Evangelho vá para frente. 7.
sempre preocupado em dar testemunho ainda no sofrimento. Ele diz: eu estou preso, mas o importante é que a guarda pretoriana estão sendo evangelizada pelo meu comportamento. Sempre tomou cuidado com o peso das palavras em lugares em que as pessoas não conheciam Jesus. Porque uma das grandes formas de evangelizarmos é o comportamento e não as palavras. 8. Sempre querendo animar a igreja de Cristo, mesmo em momentos de aparente dor ou de profunda dor. Sempre trabalhando para o crescimento do evangelho. 9. Nunca se incomodando com o trabalho de outros. Sempre pronto a servir, independente que se outros aparecessem mais, mas criando um ambiente para o milagre acontecer. Último, sempre pronto a anunciar a Cristo, independente da circunstância. Se você pode, se põe em pé. Alegria no sofrimento. Semana que vem eu prego mais um capítulo de Filipenses. Eu vou orar agora, enquanto o grupo de louvor cante, não saia não. Para que o Espírito Santo plante o que nós ouvimos em nosso coração. Se tem uma coisa que o diabo quer, gente, é que quando você sair daquela porta para fora, você não lembra mais nada do que você ouviu aqui. Se tem uma coisa que o inimigo quer, é que daqui a pouco você chegue em casa, esqueci tudo que o pastor falou. Aí a gente fica cada vez mais frágil, cada vez mais distante do nosso chamado. Pastor, eu não concordo com isso aí não. Irmão, você pode concordar com o que você quiser. Agora, se debater contra a palavra, já é em desinteligência. O que nós temos que fazer diante da palavra é nos curvar. Eu preciso, irmão, tirar um pouco os meus olhos dessa terra. Eu preciso amar mais Jesus. Será que tem alguém aqui que precisa amar mais Jesus? Eu preciso amar mais Jesus. Eu comecei esse ano e eu confesso a vocês, vocês são ovelhas que Deus me deu, são filhos espirituais. O Espírito Santo falou para mim: Luciano, me peça para eu colocar mais amor a Jesus Cristo no teu coração. Porque não basta ir no piloto automático. Não basta fazer isso aqui só de ofício. Se não tiver mais profundo da alma o amor. E você é a mesma coisa. Não basta se achar melhor do que ninguém. Não basta vir aqui para um desencargo de consciência, para vir aqui com medo do inferno, para vir aqui porque precisa de uma bênção. Não, gente. Servir a Jesus, o reino de Deus, é muito além do que isso. Paulo nos deu uma aula aqui no capítulo 1. Nos dará durante esse mês todo. Eu preciso melhorar hoje. Tem coisa que a gente não dá conta de ser sozinho. Os meus projetos não podem mais colocar os meus desejos em primeiro lugar, se não for Cristo em primeiro lugar. Gente, a gente não vive mais nós. Cristo é que vive em nós. O verdadeiro evangelho é esse, minha gente. O evangelho não é dinheiro, não é poder, não é ostentação. O evangelho não é sucesso segundo o mundo. O evangelho não é carro do ano. O evangelho não é viagens para o mundo todo. Aquele que ama o evangelho pode ter tudo isso, mas primeiro não é isso. O Senhor está me ensinando tanto. O Senhor está me ensinando. Eu preciso aprender mais de Ti.
Eu, aos 50 anos de idade, aos 50 anos de evangelho, aos 35 anos de ministério, desses 35, 26 servindo no altar como pastor, o Senhor está me ensinando. Luciano, se for preciso rasgar tudo e começar de novo, vamos começar, minha gente. Cristo, a igreja desse século tem aprendido muitas coisas erradas. Eu não sou a verdade, mas Cristo é. Os altares estão cheios de influencers, os altares estão cheios de coaches, os altares estão cheios de homens e mulheres de negócio. Mas o Evangelho, ou o sentimento de aparentemente fracasso, mas no fundo profundas vitórias. Eu estou preso, mas o Evangelho não. Não se preocupem com a minha prisão, porque eu estou aqui, mas os guardas pretorianos, eles estão impactados com o Evangelho. Eu não sei se você me entende, se não entende, peça para o Espírito Santo te ajudar. O que adianta aparente sucesso, o que adianta aparente conforto, mas um fracasso terrível para que na verdade aquilo que nós somos chamados. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Ô pastor, eu queria viver na íntegra isso aí que o senhor está falando. Se você quiser vir aqui diante do altar, eu oro por você, porque eu também preciso de oração. Se tem alguém que acha que precisa muito mais se envolver no reino de Deus do que no aparente sucesso, demora não, eu vou orar por você. Eu preciso, Jesus, eu estou pedindo já faz tempo. Eu preciso amar mais Jesus, eu preciso amar mais Jesus, eu preciso. Eu vou me ajoelhar aqui porque eu preciso. Eu não sei você, mas eu preciso amar mais Jesus. Eu preciso amar mais Jesus. Eu preciso. Pode cantar, Jeová. Eu preciso, Jesus. Eu preciso. Se você quer se juntar a gente aqui na frente do altar, entrega tudo aqui. Entrega tudo aqui.